A gente chegou no terceiro e último bloco desse programa, como eu havia comentado, passa assim, ó. Tá? Por isso você tem que ver uma coisa. Você não vai ver um. Se você ver esse aqui, você vai lá na internet e vê outro. Ah, aliás, como eu sei que eu estou falando demais, e o nosso amigo Mário também não é alguém que fale pouco, só a Marcela falou. A gente vai ter, depois do programa, só na internet, na TV não, um videocast. Que é o quê? É um brinde, é um bloquinho adicional, sem o rigor desse tempo, sem um cronômetro na minha frente, em que o Mário pode falar outras coisas. O que ele vai falar? Só vai ver lá. São umas coisas que só pode falar na internet, tá? Bom, para a gente partir para o tema do terceiro e último bloco, que fala um pouco do futuro, eu tenho que fechar uma coisa do segundo bloco. Eu me coloquei como alguém que tem medo, né, na pandemia, de contrair esse vírus ou de infectar alguém, até sendo assintomático, eu não sei. Mas você me disse que as pessoas podem e devem abordar vocês para perguntar coisas, para saber mais. Sim. Como, Mário? Sim, exatamente. Assim que a gente tiver a definição dos protocolos, porque ainda está muito transitório isso, eles falam uma coisa numa semana, não? Vocês podem procurar todos os nossos canais de redes sociais, como Instagram, Facebook, ou até mesmo, você está ali pelo cinema, quer saber como é que está funcionando, como é que está... Pode questionar a gente, pode bombardear, porque a gente está preparado para tirar suas dúvidas e te mostrar que o cinema, como todas as outras atividades, estão preparados para te receber com segurança. Entendeu? Apesar de tudo, a gente se preparou. Tem protocolos para poder minimizar toda essa questão da contaminação do vírus. Tá. Você tem de cabeça aí as redes sociais? No Facebook é CineRoxy e no Instagram, se eu não me engano, é CineRoxy Oficial. Tá bom. Eu acredito que seja isso. Tudo bem. Na tela, era mais para você propor som para quem está ouvindo pela rádio. Porque quem está vendo pela TV ou pela internet está vendo na tela agora. Também tem o site, né? www.cineroxy.com.br. Pronto, esse é o mais fácil. Ali você encontra todas as redes sociais que estão lá na página, com certeza, né? Isso. Antes da gente ir para a parte finalzinha e eu passar a palavra para Marcela, entendam, você que está em casa, você que é da Baixada principalmente, que o Cine Rocks é parte da história dessa cidade. Então, se você tem orgulho de ser santista, você tem que apoiar as soluções que estão sendo criadas para a subsistência desse veículo de comunicação cultural que é o Cine Rocks. Bom, eu vou já passar para você, Marcelinha. Toda a crise, ela gera invariavelmente um processo de inovação, seja tecnológico, seja de linguagem, seja comportacional. E isso não é diferente com o cinema, não é diferente com essa situação. Como é que você vê, Mário, o cinema do futuro? E não estou dizendo futuro daqui a 30 anos, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo assim, daqui a 2 anos nós já passamos dessa situação, todo mundo vacinado, ou pelo menos o temor virou uma gripe, vai virar uma gripe mesmo, né? Como é que fica isso? Como é que você vê o cinema? Ele ainda vai ser assediado por outras mídias? Como é que é isso? Na verdade, o cinema já era para ter deixado de existir há muito tempo. Com o advento de locadora, pirataria, CD, DVD, veio e a gente sempre teve aí, sempre se manteve forte. Veio o streaming e a gente continua forte. O que acontece é o seguinte, como todo, o cinema precisa se modernizar. Isso é uma questão que eu já falo lá internamente no Cine Rocks. A gente já faz algumas coisas já com um olhar para o futuro, como os eventos, a gente passa shows, final de Champions League, final de Super Bowl. A gente passou a última temporada de Game of Thrones no cinema exclusivo, foi um sucesso absoluto, salas lotadas. Então, a gente tem um olhar bem atento para tudo que a gente pode agregar para os nossos clientes. Porque não adianta a gente ficar nesse formato tradicional. Por exemplo, hoje, de pós-pandemia, eu vejo que o formato 3D morreu. Eu já via ele já vinha morto. Com essa questão de você ter que usar o óculos, ele vai morrer definitivamente. Se ele não se remodelar, se não surgir uma nova inovação do Cameron com o Avatar 2, porque ele sempre vem com uma inovação que revoluciona o cinema, é o que a gente espera, o 3D acabou. Então, por exemplo, a gente pode pensar em 360, projeções 360. Existem várias coisas que estão sendo divulgadas, mas efetivamente nada ainda
tá certo. O que a gente tem que ver é que assim, o espectador mudou. Ele quer ter uma demanda. Ele quer escolher um pouco do que ele quer ver. Não vai dar mais para a gente ficar somente colocando todos os filmes que a gente acha que tem que colocar do formato que a gente tem que colocar. Isso, para mim, eu acho que vai ser a mudança mais importante, mais significativa que a gente vai ver nos próximos anos no cinema. Deixa eu te interromper. A Marcela ela queria falar da Mulan. Marcela, eu lembro disso. Fala para mim, o que você queria falar da Mulan? Então, nesse cenário todo, onde que entra a concorrência com o streaming? Que agora há pouco a gente teve o exemplo de Mulan, né, que era para, se não me engano, era para ter tido a sua estreia no primeiro semestre no cinema, mas por causa da pandemia estreou pelo Disney Plus nos Estados Unidos e, se não me engano, nos países da Europa e da China. Não chegou aqui no Brasil ainda. O Nota de Rodapé, na verdade, depois que ela entrou no Disney Plus, ela caiu na rede, né? Porque você vai... Sim, totalmente. Qualquer torrent você vai achar o Mulan. Sim, já tem, na hora, no dia, de manhã já me mandaram o link para você ver. Os caras já mandam, olha, já tem o torrent do Mulan. Tem um pessoal que torce contra o cinema, mas tudo bem, a gente leva na boa. O que acontece é o seguinte, o streaming é uma mídia que veio para ficar, é óbvio. Só que ninguém vai suportar ficar vendo filme o tempo todo em casa. Porque o fato de você ir ao cinema não é simplesmente você ir lá ver filmes, é você ver filmes de uma outra forma. É você ver filmes num ambiente propício, onde você tem uma concentração maior, onde a tela é muito maior do que na sua casa, por maiores que hoje as televisões sejam. Onde o áudio é uma coisa diferenciada. E totalmente diferenciada. Te dá uma experiência que em casa você não vai ter. Por melhor que você tenha um home theater e tal, eu tenho um sistema de som legal, uma tela legal e tal, mas eu não troco o cinema porque a experiência do cinema é absurda. Todo mundo que gosta e ama o cinema não vai trocar. O que aconteceu foi uma questão que eles precisavam lançar o Mulan. E não ia dar para lançar no mundo inteiro. O mercado, para alguns filmes grandes, ele é global. Ou eles lançam para todo mundo ao mesmo tempo, ou eles vão... Eles ficaram, na verdade, numa sinuca. Eles não sabiam o que fazer. Então eles falaram, vamos botar no Disney Plus para ver como funciona. Foi como se fosse um teaser deles no Disney Plus. E vamos ver como é a aceitação. Só que, por exemplo, o que eles perderam de dinheiro, exatamente porque horas depois o filme estava no torrent, para um filme desse tamanho, acaba limitando muito o filme. É um tiro no pé. Não recupera. Foi um tiro no pé total. Tanto que eles não vão fazer isso com Viúva Negra. Não vão. É capaz que eles mudem a data, mas eles não vão fazer isso. Não tem como. Eu acho que é isso. Mas então assim, no futuro, você esbarrou, eu acho que essa inovação que traz eventos de outras mídias para o cinema, né? A ideia do Game of Thrones é fantástica. E como teve o fenômeno Game of Thrones, você tem outros fenômenos que acontecem. Existem filmes feitos para streaming cujo grau de produção audiovisual é tão apurado que eles pedem o cinema como solução, né? Sim, você pode interagir, fazer lançamentos crossover, streaming, cinema, como a Marvel vai fazer agora com o Disney Plus. A Marvel vai usar um crossover de cinema e séries, entendeu? Então eu acho que eles vão se complementar, na verdade. E eu vejo também, eu lembro que quando eu ia um grupo de amigos que ia muito ao cinema. Então, a gente, por exemplo, eu lembro de um filme especificamente que é O Baile, do Héctor Escola, que a gente viu no Iporanga, já era no Iporanga 1, né, lá atrás. Tá. E a gente era sobre através da dança, a história da França do século XX. Né? Sim. E as pessoas iam ao cinema vestidas como que iam para o baile. Tinha um prazer, roupa de baile e tal. Tudo era um espetáculo. Hoje, você faz tanta gente que faz cosplay, por que o cinema não permite isso? O cara vai no cinema vestido a caráter, né? Isso aconteceu um pouco no Harry Potter, né? O pessoal ia no filme do Harry Potter. Acontece sempre. Lá no Rox acontece sempre. Qualquer pré-estreia, a pessoa vai de cosplay. Porque o cinema também agrega. Ele não é um distanciador. Entendeu? Ele gera experiência. Experiência aqui. Isso, exatamente. Depois ele vai ver o filme em streaming de novo. Quando sair, ele vai ver. Vai na TV de novo. Mas ele estava lá. Essa que é a questão. Exato. Ô, Mário, eu vou ter que cortar a gente aqui, porque vai acabar o programa, infelizmente. Se isso aqui fosse no cinema, teria 2 horas. Mas na TV só tem 30 minutos. Entendeu?
Tá bom. Então, ó, quem está em casa, assista mais um bloco lá no site, por favor. E se a gente crescer muito no programa, a gente vai transmitir o Urbanidades lá no Roxy. Tá bom? Vamos embora. Tá, já topei. Obrigado pela sua presença. Marcelinha, eu sei que você está tímida, mas foi um prazer ter você. Viu? Um abraço a todos. Obrigada. Volta, gente. Tchau. Abraço. Obrigado.